Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Psicologia em Casa. Nesse semestre eu estou no 7º período de Psicologia. Nós estamos estudando muito Psicologia organizacional e do trabalho e orientação vocacional. Hoje eu decidi contar minha trajetória na profissão. Para você aí que é adolescente, está meio perdido, quer ter um norte, quer saber uma história de alguém, como que ele se ingressou nas suas profissões, vocês vão conhecer hoje. E para você aí, é claro, eu vou contar a minha história, mas também vou linkar a minha história com a orientação profissional para te ajudar a ter maior ciência daquilo que você pode escolher. E também eu estou redirecionando minha profissão, você aí que quer redirecionar a sua aí, você também pode tomar base daquilo que eu direi aqui. Lembrando, assista o vídeo inteiro, porque eu não tenho roteiro para o meu vídeo e aquelas informações importantes que vêm na minha mente eu vou falando, vou voltando, falando, indo para frente, fazendo links dentro do meu cérebro. E para que você compreenda todo o vídeo, é necessário que você assista do início até o final e não perca nada. Eu sou o Alisson Ricardo de Freitas e vamos ao vídeo. Bem, quando eu tinha meus 14 anos, eu estava na 8ª série. Antigamente a gente terminava a 8ª série com 14 anos. Começou a minha trajetória profissional aí, porque minha irmã, ela é 1 ano mais velha do que eu. Ela tinha passado no Cefet. Eu sempre fui inteligente, eu tenho aí tenho TDAH, tenho autismo, mas a minha inteligência é 95% maior do que a média etária minha. Ou seja, as pessoas que estão na minha média etária, eu sou 95% mais inteligente segundo o teste que eu fiz. Então na escola eu sempre me dei bem, não tinha dificuldades nenhuma, minha mãe era muito elogiada. No entanto que meu autismo ficou escondido, meu TDAH ficou escondido por causa dessa inteligência muito alta que eu tinha ali para meu raciocínio lógico, né? Minha cognição ela é muito elevada. E eu acabei tendo essa vantagem ou desvantagem porque o autismo ficou escondido e eu não pude ser tratado como deveria ser tratado. Então minha irmã foi lá, passou no Cefet. Eu, como não pensava muito nessas coisas, não sei se é por causa do meu autismo, eu só ia sendo levado pela vida. Então minha irmã passou e falei assim, olha, eu vou fazer Cefet. Eu tentei na época do meu Cefet, eu tentei informática, porque era uma vibe que estava crescente, entende? Tava todo mundo querendo ir atrás da informática, eu tentei. A primeira prova eu não passei, a segunda eu tentei mecânica, porque a informática era muito concorrido e, na verdade, o autista, mesmo que ele seja superdotado, se ele não quiser estudar aquele tema, ele não vai estudar, porque não tem forças para isso. Eu que sou autista no caso, não sei de todos os outros, mas de mim eu posso falar. Eu estudo 3, 4, 5 horas psicologia, mas aqueles assuntos lá, história e outras coisas que eu não tenho interesse, era bem difícil para eu estudar. Talvez por isso eu não passei nessa prova aí. Então fui lá, passei no Cefet, estudei no Cefet os 3 anos lá. Saí lá formado técnico em eletromecânica, arrumei um estágio, entendeu? Não fiz orientação vocacional. Eu nem sabia se eu tinha vocação ou habilidades, porque na orientação vocacional, você que está começando o seu serviço ou pensando em trabalhar, a orientação vai focar em 3 pontos principais, que é as suas habilidades, o campo de serviço aonde você vai ser emerso para o trabalho e decisão, ou tomada de decisão. São esses 3 aspectos aí principais. No caso ali eu tomei uma decisão meio levado pela minha irmã, mas lembre-se, mesmo que você tome a sua decisão apoiada em outra pessoa, você está tomando a sua decisão. Mesmo que você deixe outra pessoa escolher por você, você está tomando a sua decisão de deixar outra pessoa escolher seu futuro, sua alegria, o seu propósito de vida. Aí cada um vai decidir aquilo que quer. Então eu fui lá, formei os 3 anos, como eu disse, sou muito inteligente. Passei no Cefet, na verdade lá a condição financeira da minha mãe não era muito boa.
Não tinha condições, para você ter ideia, de comprar 2 calculadoras, uma para mim e uma para minha irmã. Nós dois precisávamos de calculadoras científicas na época, né? Então eu gastava mais ou menos 2 horas ou 3 horas para fazer uma prova, porque eu tinha que fazer o cálculo de ângulo, tinha que fazer aquele tanto de cálculos lá. E era possível utilizar a calculadora, mas como eu não tinha, minha mãe só tinha condições de comprar uma na época, eu fiquei sem, porque minha irmã estava lá na frente, né? Já estava estudando, né? E o curso dela era de edificações, era um curso mais puxado na área da matemática, como eu também era, mas enfim, eu sofri essas consequências aí fatais. Eu tinha que pegar carona, eu tinha que almoçar em restaurantes pobres, porque minha mãe não conseguia pagar para nós dois, entende? O estudo nessa época era muito difícil. No entanto que depois que eu formei, eu não fiz vocação, não sabia se eu tinha habilidades nenhuma para lidar com mecânica, mas fui lá e formei. Eu arrumei um estágio, fiquei trabalhando nesse estágio por 6 meses. Só que eu sou uma pessoa muito dedicada, eu digo isso, eu tenho muita energia espiritual e sou muito dedicado, não gosto de fazer nada mal feito. Então na empresa, e também eu tenho uma qualidade que a própria empresa me mostrou isso. Quando eu começo a fazer algo, eu começo a querer ir a fundo naquilo, entende? Eu estava trabalhando nessa empresa no controle de produções. No final da produção ali, eu ficava ali, essa empresa produzia tanques resfriadores de leite. Se você não sabe o que é, mais ou menos assim, os produtores ali de uma fazenda ali vão entregando os leites e eles vão depositando nesse tanque. Esse tanque resfria o leite para que o leite não estrague. E depois o caminhão vai lá, puxa o leite e leva lá para a fábrica, mais ou menos dessa forma. É uma cooperativa que as que compravam os tanques resfriadores de leite eram cooperativas. Então eu trabalhei nessa empresa e descobri minha qualidade de ir a fundo em tudo. Em pouco tempo eu estava praticamente controlando toda a produção. A minha função era só a parte de carregamento da carga. Eu ia checar se o tanque está indo certo, se não estava. Só que começou a acontecer atrasos na fabricação dos tanques, então eu ia voltando os processos. Atrasou por quê? Faltou um disjuntor. Aí eu já ia lá na parte de compra e venda, está faltando isso. Então eu acabei, no fim das contas, eu estava tomando conta da fábrica inteira. Na produção, o que ia sair, o que não ia, estava tudo sob meu controle, apesar de eu ser apenas um estagiário. Mais ou menos 6 meses eu estava assim. No entanto, eles me chamavam para as reuniões, para você ter ideia. Os chefes de produções que estavam lá não sabiam praticamente de nada. Eles estavam ali coordenando o pessoal, mas eu sabia onde estava cada tanque, o que necessitava, o que precisava, qual dia que ia sair, quanto que ia faturar. No entanto, que eles chegavam a me chamar para as reuniões. E a pergunta era sempre direcionada a mim. E aí? Na época lá, meu apelido era solenoide, é uma válvula lá de elétrica que fecha e abre, porque segundo o gerente eu não sabia dizer meu nome, o Alisson Ricardo Freitas. Disse que meu nome era muito complicado. Então eles perguntavam para mim, tem condições de sair toda essa produção esse mês? Eu dizia que tinha e eu dizia que não tinha, porque era eu que estava praticamente com controle de tudo. Depois de um tempo, o meu pai, acho que ele é muito fã de polícia militar, ele sempre adorou a polícia. Meu pai é um fanático pela polícia, digamos assim. Ele chegou para mim, eu estava nessa empresa, eu acho que eu iria me aposentar nela, recebendo um salário bem pequeno, porque eu não brigava por nada, fazia tudo, mas era aquela pessoa inocente que eu acho que nunca lutei muito pelo dinheiro, coisas assim. Não sei se é por causa do autismo, não entendo ainda por quê. Mas meu pai chegou e falou: Alisson, por que você não faz a prova da polícia? Então eu fui lá, estudei uns 3, 4 meses. Quando eu decido fazer uma coisa, quando eu ponho na minha cabeça, eu vou até o final. Eu lembro que eu estudava, eu acho que eu peguei umas férias, uma coisa assim. Eu estudava de 7 da manhã, não peguei umas férias. Essa empresa faliu,
é isso que aconteceu. Essa empresa chegou à falência, todo mundo foi mandado embora e eu fiquei um tempo estudando. Foi quando meu pai me disse, olha, por que você não faz a prova da polícia? Eu acho que ele tinha um sonho de ter um filho policial. Então eu estudava, eu lembro que eu estudava de 7 da manhã até as 11 da noite e fazia um cursinho na parte da manhã. Muitas vezes minha mãe retirava os cadernos de cima de mim porque eu dormia estudando. Por 3 meses eu fiz isso e passei na prova. E hoje estou aí 20 anos na polícia, 21 anos, somando um tempo aí que eu averbei, 23 anos, mais ou menos é isso. Bem, eu não fui orientado em partes nenhuma da minha carreira. Para que você entenda a parte, o local que melhor vai se adequar a você ir, você tem que ter um autoconhecimento. Por isso que o psicólogo de orientação vocacional, ele vai te ajudar a se autoconhecer. O autoconhecimento é algo que gasta tempo. Então, se você não tem seu autoconhecimento, ou ele está frágil, ele está escasso, e você é uma adolescente, você já pode começar esse trabalho com um psicólogo mesmo. Você pode ir lá, fazer sua consulta, é uma coisa que vai te abençoar bastante, eu tenho certeza disso. Você vai falar para o psicólogo que quer ter seu autoconhecimento, porque daqui a pouco você vai escolher sua profissão, você quer ter uma profissão que vai estar de acordo com aquilo ali, com aquilo que está dentro de você, e tudo vai ser muito mais fácil. Todavia, entretanto, ontem nós tivemos uma aula de orientação vocacional e o que foi debatido lá, que no início da orientação era muito visto que as habilidades da pessoa para o cargo que ela ia desenvolver, ou seja, tinha que ter um encaixe ali. Será que você tem as habilidades para esse cargo que você está desejando? Era mais ou menos dessa forma e, claro, a tomada de decisão, porque é uma decisão. Quando eu ouvi meu pai, eu decidi ouvir ele, mesmo que eu estava no limbo, seguindo a minha própria mente, sem perceber, ou no automático, eu estava decidindo. No entanto, tem 20 anos que eu estou lá, na polícia lá. Me adaptei, é claro, mas o que eu quero trazer para vocês aqui hoje, que é o que está sendo mudado na orientação vocacional, é o seguinte: às vezes você não tem as habilidades, mas você deseja muito estar naquele local. O local de trabalho, a profissão que você vai escolher, vai te gerar as habilidades necessárias para que você cumpra a sua função. Será que no início da minha carreira, eu ficava dentro de casa jogando videogame e só estudando? Mal praticava um esporte. Eu comecei a correr para passar na polícia, entenda isso. Será que eu tinha as habilidades de ser policial? Porque para ser policial você tem que ter algumas habilidades. Você tem que entrar em luta corporal com agressores, com maridos que estão batendo nas mulheres, você tem que fazer a prisão deles. Será que eu tinha essas habilidades? Claro que não, nenhuma. Não tinha habilidades nenhuma sobre isso. Meu pai queria que eu fosse, eu entrei nessa ideia, fui policial e com o decorrer do tempo eu adquiri essas habilidades. No entanto que eu fiz jiu-jitsu, sou faixa roxa de jiu-jitsu, fiz muay thai, treinei tiro incessantemente. Talvez essa minha capacidade de autista ela é boa por isso. Quando eu cismo com uma coisa, eu chegava antes do turno de serviço, chegava lá, pegava minha arma na intendência e ficava treinando saque de arma. Os outros talvez achavam que era maluco, não estava certo da cabeça, porque ninguém fazia isso. Eu fiz isso incessantemente durante uns 3 anos da minha vida, era 10, 20 tiros. Aí eu comecei a ir para a mão esquerda, para a mão direita, para a mão esquerda, para a mão direita, trocar fuzil, fiquei fazendo isso aí. Olha só, um rapazinho de apartamento que só estudava, só tinha cognição avançada e passou a ser um cara que sacava a arma rapidamente, um cara que sabe lutar, o jiu-jitsu, um faixa roxa de jiu-jitsu. Eu dei um tempo no meu treinamento de jiu-jitsu porque eu comecei minha faculdade de psicologia.
eu dei um tempo porque não estava tendo conciliação. Eu não consigo fazer uma coisa meia boca, né? Eu gosto de fazer algo correto, com todo o meu empenho. Então eu dei um tempo para mim não fazer, ficar chateado, porque eu na verdade ficaria chateado, né, se eu fizesse algo mal feito. Então eu treinei, no entanto, que o dia que teve a minha troca de tiro lá, eu até contei num vídeo passado lá, quando o agressor lá, o bandido que eu encontrei ele no beco, ele sacou a arma e quando eu escutei os disparos, eu automaticamente saquei minha arma, pulei no chão e disparei 2 vezes. É o que eu sempre fazia lá na intendência. Sempre fiz a mesma coisa, sacava e dava o tiro. Sacava e dava o tiro, foi o que eu fiz. No entanto que isso aí pode ter salvo a minha vida lá e, claro, Deus também. Ou seja, você que está aí, não tem as habilidades, mas quer seguir essa profissão, se você tiver força de vontade, energia espiritual para isso, você vai conseguir se treinar até chegar a ser um bom profissional. Eu tive, nossa, eu acho que devo ter mais de 200 elogios na minha ficha. Entenda, um cara que só estudava, franzino, não agredia ninguém, sempre fui um cara pacífico, não sou de agressão nem nada. Me tornei essa máquina aí de prender, parecido com o Rambo, para você ter ideia que você, o seu sonho de profissão, se você tiver força espiritual, você vai conseguir adquirir as habilidades para chegar lá. Mas, todavia, entretanto, a orientação vocacional vai te dizer que você tem que ter certas habilidades para certas profissões. Um outro campo importante é estudar. Você tem que estudar aquilo que você vai ingressar. O que eu vou fazer se eu for médico? Como é o curso de medicina? Como é o curso de psicologia? Como é o serviço? Como é o campo? Quanto que é o salário? Você acha que você não tem que pensar no salário? É claro que tem. Por exemplo, o salário da polícia é um salário mediano, que dá para você sobreviver um pouco bem. Hoje piorou um pouco, com o passar do tempo, piorou. Mas mesmo assim é um salário que dá para você sobreviver bem, entende? O salário de psicologia já é um salário bem inferior ao salário da polícia. Mas eu estou fazendo a psicologia por amor, porque por fascínio. Eu pego ali, meu estudo. Não, o professor não precisa falar assim, o Alisson vai estudar para a prova. Eu já estou estudando antes da prova. Estou estudando, às vezes eu não tenho tempo para estudar o tanto que eu quero estudar, entende? Eu pretendo ser neuropsicólogo, porque eu quero dominar alguns procedimentos de... porque eu tive que fazer o laudo psicológico. E às vezes esse laudo te salva, porque alguns médicos não queriam dizer que eu era autista, entende? Então eu quero trabalhar nesse campo, quero fazer laudos, quero ser um perito, mas não só isso, também quero atender os meus pacientes do meu consultório, porque eu acho muito importante esse contato. Apesar que durante os meus atendimentos eu percebi que eu tenho certas dificuldades, principalmente pelo meu autismo, de entender algumas nuances da sociedade, mas eu acabei achando que essa dificuldade vai ser uma bênção, porque eu tenho que fazer muitas perguntas, então eu acabo entrando mais na vida das pessoas. Porque quando a gente entra achando que é uma generalização, tudo que as pessoas dizem, entende? Uma pessoa que está dizendo de uma coisa, talvez ela quer dizer de outra coisa. E quando você vai perguntando, que é o que eu tenho que fazer, quando o meu paciente está lá, eu tenho que fazer centenas de perguntas, porque muitas coisas eu não entendo. Não entendo porque a nuance social lá, as pessoas falam por código, meu cérebro de autista não compreende, porque era muito mais simples falar a verdade e não falar por código, mas hoje as pessoas mentem e falam por código. Não entendo muito bem isso, mas eu estou inserido nessa sociedade, então eu tenho que viver com a minha capacidade reduzida de entender isso, mas posso perguntar, entende? Eu posso perguntar. Então talvez essas perguntas
que eu vou fazendo, eu vou conhecer melhor aquela pessoa sem preconceitos. Eu acho isso. Então eu passei esses tempos na polícia, só que eu fiz um plano para mim mesmo de carreira. Porque a polícia é ótima, maravilhoso, está me dando meu salário lá, mas eu vou reformar daqui a 6 anos, 5 anos e meio, 6 anos. E um dia eu estava o TPB, Treinamento Policial Básico, é onde os policiais vão a cada 2 anos e tem várias aulas lá. Eu estava tendo uma aula com psicóloga e tudo que ela dizia eu achava fascinante, eu achava incrível. Eu falava, meu Deus, olha, eu nasci para fazer isso. Fora que eu sempre estudei o ser humano, sempre estudei você que está aí, de todas as formas possíveis, porque dentro da minha alma, eu queria muito ajudar as pessoas, sempre tive isso. E na polícia eu ajudava, mas era uma ajuda meio estranha, porque você ia lá, prendia o cara ficava preso, ele não mudava, e a sociedade de mal a pior. Eu falava, mano, parece que serviço inútil que eu estou fazendo aqui às vezes, entende? Não que seja inútil, você tem que entender o seguinte, às vezes, para uma pessoa, fazer a prisão ou trabalhar ali é lindo, maravilhoso, mas para outras não tem muito sentido, é assim mesmo, isso é o normal da vida. Então, para mim, perder um pouco o sentido foi então quando eu decidi iniciar meu estudo na psicologia. Já estou 7 anos, estou gostando muito, gostei tanto e achei tão importante o que eu estou estudando lá na psicologia, que eu estou aqui compartilhando minhas aulas, minhas vivências, aquilo que eu aprendo com vocês de uma forma mais tranquila, para que você possa entender muito mais facilmente. Então, são esses os tripés, e o final ali é a decisão, a tomada de decisão. Eles foram falando de angústia na tomada de decisão quando é adolescente. Eu não tive nada disso, eu não estava entendendo muito, talvez seja o meu cérebro autista, que é meio diferente. Porque eu tomo a decisão não preocupado se vai dar errado ou não. É aquilo que eu acho que é, aquilo eu decido e vou. No entanto, quando eu faço as minhas provas lá de múltipla escolha, eu praticamente sou o primeiro a terminar a prova. Porque eu não fico ali, é isso, é aquilo. Não, vou lá, li, entendi que é essa, marquei e pronto, fui para frente. Então, para mim não é tão angustiante, mas para você talvez seja muito angustiante, porque cada um é um diferente do outro. Então, você tem que avaliar os prós, avaliar os contras. Você tem que pensar bastante antes de tomar uma decisão. Não tome uma decisão movido pelos seus sentimentos, entende? Porque às vezes eles vão te levar a um lugar difícil. Tente ser mais racional. E claro, você tem que tomar uma decisão, não há como fugir disso. Nós tomamos decisões o tempo inteiro. Esses dias eu tive que parar de lutar jiu-jitsu para fazer a faculdade. Depois eu vou terminar a faculdade, vou voltar a lutar jiu-jitsu. São decisões. Tem gente que estava junto comigo, tem gente que estava na faixa azul, eu na faixa roxa, hoje é faixa preta. Mas eu vou ser psicólogo, depois eu posso começar a treinar meu jiu-jitsu de novo. Então você que está aí, você vai avaliar, você vai ter uma autoavaliação sua, você vai ver se você tem as habilidades necessárias para aquele serviço, você vai estudar aquele serviço e você vai tomar a sua decisão, juntando os prós e os contras. E lembrando, o mais importante em tomar uma decisão, nós podemos errar. Hoje a Emília estava chateada porque errou. Gente, nós vamos errar a nossa vida toda, é assim mesmo. Eu errei, entendi o meu erro, tento não praticar mais e seguir em frente. E a vida é assim, de erros e acertos. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, dá um clique no like. Se você acha que esse vídeo te abençoou, te ajudou a pensar melhor nessas coisas de emprego, de serviço, todos os exemplos que eu dei, contei minha história, isso te abençoou, compartilhe, porque a força máxima do YouTube é o compartilhamento. Então é isso aí. Muito obrigado. Até a próxima. É tchau, porque tchau é tchau. Tchau.